as pessoas tomam crédito muito acima da capacidade de adimplemento. O brasileiro não toma crédito para não pagar. A pessoa ela paga, ela acha que ela tem que honrar um contrato, ainda quando esse contrato ele é ilegal, ele é abusivo. É como se o consumidor estivesse financiando o sistema financeiro com sua pequena renda. Existe um degrau de conhecimento entre o credor e o devedor. Ninguém está construindo patrimônio em cima desse tipo de dívida. Os juros brasileiros são historicamente muito altos. Tem uma frase interessantíssima de um jornalista do New York Times: os bancos brasileiros fariam os agiotas americanos ficarem vermelhos de vergonha. Não existem paralelos aos juros praticados como regra no Brasil. A gente não pode pensar que isso é uma responsabilidade individual de quem tomou o crédito. O fenômeno do superendividamento, da oferta agressiva de crédito, ele está relacionado com práticas comerciais consolidadas, com estratégias comerciais dos fornecedores de crédito. A gente não pode pensar no fenômeno do superendividamento numa ótica moralista, da pessoa que gastou mais do que devia. O problema é o que leva as empresas a conceder mais crédito do que a pessoa teria condições de pagar no futuro. Por que eles fazem isso? É preciso imaginar que uma parcela considerável da população nunca vai ser capaz de pagar adequadamente o que deve. Mas eles pagarão frações do que devem. E essas frações tendem a remunerar satisfatoriamente o banco, ainda que isso represente a dívida eterna para o consumidor que está do outro lado. O crédito pode ser uma solução, mas ele, em doses inadequadas, ele vai ser um problema. É como um medicamento. E o sistema financeiro não olha isso. Ele só olha pelo lado do máximo. Então, cabe mais, dá para colocar mais, dá para colocar mais. É a lojinha de crédito. É o correspondente bancário que muitas vezes se descola dos programas de compliance e respeito ao consumidor e liga 3.000 vezes e deposita o dinheiro na conta sem autorização do beneficiário, que é capaz de, sem constrangimento, oferecer juros que necessariamente levarão aquela pessoa à ruína. Um caso muito delicado de uma usuária da Defensoria Pública, né, que tinha uma dívida com um cartão de crédito. Ela usou em torno de R$ 1.500, R$ 1.700. E a única renda que ela tinha é um benefício assistencial pago pelo governo federal para aquelas pessoas que não têm condições de prover a própria subsistência. Para pagar essa fatura, que ela não iria conseguir pagar naquele mês, né, porque a fatura era de R$ 1.500, R$ 1.700, e o benefício que ela recebia era menos de R$ 1.000, ela fez um empréstimo pagando 21%, 22% de juros ao mês, 12 parcelas de aproximadamente R$ 480 por mês. Em todos os contratos dela, constava que a fonte de renda dela era o benefício de prestação continuada. Então, a instituição financeira sabia. E essa instituição financeira, tentando diminuir o eventual risco de inadimplência, ela parcela o valor da parcela mensal em até 8 vezes. Por quê? Porque se ela tentasse simplesmente cobrar o valor da parcela uma vez só e não tivesse crédito, ela não conseguiria. Ela fracionando em 8 vezes, ela vai tentando raspar a conta bancária da pessoa
o máximo que dá. O que mais me impressionou é que essa pessoa ela entrou na Defensoria Pública por um atendimento que nós fazemos especial, um atendimento especial que fazemos para a população em situação de rua. Quando ela fez o primeiro contrato, quando ela fez o primeiro financiamento, tinha uma casa ali que ela morava. Então, depois de 8 meses pagando a dívida em dia, praticamente em dia, ela já estava morando em um albergue. Lá nas periferias, as taxas chegam a 800%, 900% ao ano. Se por um lado é possível antever o problema de um país de endividados, por outro, é reconhecível que o crédito auxilia pontualmente os pais de uma criança doente, alguém que precisa de uma grande chance de educação. E nessa ambiguidade se alimenta uma grande estrutura que rompe a lógica do compliance institucional dos grandes bancos, criando segmentações para diferentes nichos. Do que eu estou falando? É muito pouco provável que numa grande instituição financeira estabelecida num prédio de mármore, num centro urbano convencional, seja oferecido um crédito com juros muito maiores para alguém que previsivelmente não poderá pagar por aquele empréstimo. Todavia, dentro do próprio conglomerado econômico, existem empresas filiais especializadas em crédito para a população de baixa renda. O que alimenta a existência desses nichos é a expectativa, por um lado, de que esse crédito arriscado, e por isso muito mais caro, possa beneficiar alguém de maneira transformadora, livrá-lo, por exemplo, dos riscos de um agiota, mas ambiguamente também remunerar o banco com um lucro que ele não vai ter do cliente que entra na Torre de Marfim. A gente fala lá fora, em outros países, a relação crédito-PIB, né, que mede a quantidade desse crédito, a gente fala, mas é muito maior. Sim, mas a qualidade é outra. Aqui a gente tem uma quantidade menor, uma relação menor, está em torno de 52%, mas é muito pautado na dívida corrente. É o parcelamento do cartão de crédito, é o cheque especial, é o crédito consignado para pagar a dívida passada. Ninguém está construindo patrimônio em cima desse tipo de dívida. É no shopping, é na estrutura que normalmente se confunde com o espaço de lazer que boa parte do fenômeno da bancarização se inicia para muita gente. Que teria guardas para fazer um cartão de crédito novo numa instituição financeira formalizada com colunas de concreto e vidros espelhados, mas que não tem as mesmas guardas quando está na loja que frequenta aos sábados e domingos com sua família. É na ponta do varejo, é por intermédio do correspondente bancário que se remunera por contrato que a população brasileira não tem chance e não tem qualquer forma de se amarrar à autonomia da vontade. É aí que moram algumas das armadilhas do crédito. Isso não deveria existir. Quando o banco vai captar, o que ele faz? Ele vai oferecer letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, CDBs, e aí eles vão te dar um rendimento lá da Selic, mais alguma coisa, e esse crédito, ele está remunerando ali taxas de 8%, 6%, como é que ele vai emprestar esse dinheiro que ele captou a uma taxa média de 10%, a 30%, a 360%. E aí, quando a gente fala,
Não, o spread, que é esses 10 aqui contra esses 340. É a inadimplência que está causando essa diferença de taxa de juros. Existe um degrau de conhecimento entre o credor e o devedor. O credor detém informações bancárias sobre o devedor. E além disso, ele é capaz de prever, com modelos estatísticos e Big Data, o comportamento do devedor. O devedor não tem a capacidade de análise amostral da sua possibilidade de insucesso. Dentro dessa lógica, as instituições financeiras teriam muito a ajudar. Elas são capazes de predizer os movimentos macroeconômicos. Os indivíduos não são. Pega aquele idoso que ganha R$ 1.100 por mês e por que ele pegou o crédito consignado? Para pagar a fatura do cartão que está lá no rotativo com 360%. Então, é como se o consumidor estivesse financiando o sistema financeiro com sua pequena renda. Não houve nada que justificasse a crise do subprime. Não houve uma guerra, não houve um fenômeno climático extremo, exceto o aumento do endividamento das famílias a partir de 2006 de maneira muito notável. As pessoas tomam crédito muito acima da capacidade de adimplemento. Com isso, num determinado momento, elas perdem a capacidade de adquirir bens. Caem as vendas e começa o desemprego. Eu nunca vi na Defensoria Pública uma pessoa que celebrou um contrato com uma taxa de juros extremamente abusiva, por exemplo, de 21% a 22%, no dia seguinte procurar a Defensoria Pública para discutir essa taxa de juros. A pessoa ela paga. Ela acha que ela tem que honrar um contrato, ainda quando esse contrato ele é ilegal, ele é abusivo. O brasileiro tem boa vontade, ele tem uma preocupação com o seu nome, ele não toma crédito para não pagar, né? E isso para mim é o que mais me impacta, porque o histórico que eu costumo já atender são de pessoas que vieram, mas eu peguei esse para pagar aquele, que para pagar aquele outro, para pagar aquele outro, e foi assim acumulando. A pessoa ficou ali 1 ou 2 anos ou 3 anos tentando sair do processo sozinha. E é juros sobre juros, e é um negócio assim que se vai se perdendo. Eu me questiono se faz sentido, dentro da estrutura dos grandes bancos, ter essas linhas de oferta de crédito super agressivo. Será que elas representam, dentro do volume total, uma lucratividade que se justifique? Consigo imaginar no mínimo 3 importantes perdas. Primeira, da formação dos times humanos das instituições financeiras. Qual não deve ser a dor e o sofrimento de uma pessoa bem treinada em ser obrigada a vender esse tipo de produto? Será que vale a pena todo o investimento na formação de recursos humanos de uma grande instituição para criar essa contradição? Uma segunda perda reputacional, de imagem, administrativa, de prejuízos sociais, com a superlitigância que esses produtos geram. Como os bancos são muito demandados no Poder Judiciário pela manutenção de práticas inadequadas. Por fim, uma terceira perda dentro do conjunto da construção de imagem de sustentabilidade. Será que faz sentido, dentro da imagem que os bancos querem ter, essa nódoa?
Nós vivemos um momento de conscientização das empresas sobre o seu papel social. Isso aparece de maneira muito nítida na questão ambiental e de corrupção, por exemplo. Por que não aparece na questão social da responsabilidade dos empréstimos e dos empréstimos não predatórios? Não dá para acreditar que os grandes bancos não estejam com essa agenda. Eles sabem que eles têm o poder de fazer a diferença na vida da população brasileira. É hora de a estrutura central do banco fazer chegar a cada uma das pontas de sua atuação o mesmo rigor ético com que ele se apresenta na matriz principal. É chegada a hora.